capitalismo pode ser conceituado em um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Pode-se entender que sobre oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos não são feitos pelo governo e os lucros são distribuídos para os proprietários. Existem três fases do capitalismo: o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro. O capitalismo comercial era aquele em que um país rico possuía grande quantidade de metais preciosos. Já o capitalismo industrial era aquele que o país rico possuía várias indústrias e foi caracterizado no período da Revolução Industrial. O capitalismo financeiro é aquele que possui reservas monetárias e tecnológicas. Nas sociedades anteriores ao capitalismo, os produtores diretos permaneciam de posse dos meios de produção e o trabalho excedente era expropriado através de coerção direta exercida por grandes proprietários ou pelo Estado. Somente no capitalismo, o modo de apropriação passa a se basear na desapropriação dos produtores diretos legalmente livres, cujo trabalho excedente é apropriado por meios puramente econômicos. Desprovidos de propriedade, os produtores diretos são obrigados a vender a sua força de trabalho para sobreviver e os capitalistas podem apropriar-se do trabalho excedente dos trabalhadores sem uma coerção direta. Segundo as explicações liberais, o capitalismo teria nascido na cidade, mas não nasceu. Nasceu no campo, num lugar específico e numa época definida. Os cercamentos das terras comunais e dos campos abertos ingleses representaram, de fato, a extinção com ou sem demarcação física das terras, dos costumes em comum e dos direitos dos trabalhadores e pequenos proprietários. A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador braçal, provocando inicialmente um intenso deslocamento da população rural para as cidades, com enormes concentrações urbanas. Na esfera social, o principal desdobramento da Revolução foi o surgimento do proletariado urbano, como classe social definida, vivendo em condições deploráveis, tendo curtiços com moradia e submetidos a salários risórios com longa jornada de trabalho. O operariado nascente era violentamente explorado, devido também à inexistência de leis que regulamentassem as relações de produção e que protegessem o trabalhador da sede de lucro dos industriais. Assim, nasceram os primeiros movimentos sociais, liderados por anarquistas e comunistas, buscando a emancipação do trabalhador urbano e rural. Um dos líderes desse movimento era Karl Marx, que, com seus escritos e atuação política, mostrou que o problema da desigualdade social e demais problemas da sociedade capitalista era o próprio capitalismo. Defendeu então a ideia de uma transição socialista onde os meios de produção ficariam nas mãos dos trabalhadores e excluiria a propriedade privada, chegando assim ao comunismo. Um grande exemplo dessa transição socialista foi a União Soviética. Porém, outros movimentos também atuaram politicamente contra o capitalismo. O feminismo foi um deles, que nasceu lutando contra as desigualdades sociais e as diferenças entre homem e mulher causadas pelo patriarcado. O patriarcado se caracteriza, a grosso modo, como um sistema onde a ordem é estabelecida pelo homem. Nele, o papel da mulher se reduz à satisfação dos desejos sexuais masculinos e à reprodução. É preciso que alguém limpe a casa, é preciso que alguém faça comida, é preciso que alguém cuide das crianças. E esse papel é executado geralmente pelas mulheres. Por isso, o trabalho doméstico passa a desempenhar um papel não apenas importante, mas essencial para a manutenção do sistema capitalista. No patriarcado, supõe-se que as mulheres devem ser submissas aos homens, porque os homens seriam mais importantes que as mulheres. E isso é passado dentro das famílias e vai se perpetuando ao longo das gerações. E isso acaba reafirmando a parceria entre o capitalismo e o patriarcado, na medida em que ele legitima o papel subalterno das mulheres nas forças reprodutivas. Então, se é nas relações familiares que se constituem as relações sociais mais amplas, a família acaba sendo uma empresa na qual o pai é o patrão. E tudo isso contribui para reproduzir as forças produtivas e garantir a divisão entre homem e mulher na sociedade. Quando falamos da relação entre o capitalismo e o movimento negro, duas vertentes principais surgem. A primeira delas, conhecida como capitalismo negro, defende que devemos produzir o empreendedorismo negro, ou seja, que devemos vender e consumir apenas aquilo que é apresentado por pessoas negras. A segunda vertente critica a visão dessa primeira por dizer que ela se apresenta muito utópica e quase impossível de ser alcançada, tendo em vista que os meios de produção são majoritariamente controlados por pessoas brancas. E as classes mais baixas são compostas, em sua maioria, por pessoas negras. A segunda vertente defende, então, que o capitalismo
só existe com racismo, e que não é possível acabar com o racismo sem, com isso, acabar com o capitalismo. A segunda vertente defende que, para que acabemos com o racismo ainda existente e notório em diversos países do mundo, é preciso que haja a mudança de sistema econômico dentro desses países. O patriarcado possui como uma de suas bases de sustentação mais forte a não aceitação das dissidências de gênero e de sexualidade como sendo inerentes aos indivíduos, especialmente porque essas diferenças não estão firmadas no propósito de procriação humana. De mãos dadas com o capitalismo, o patriarcado retira dos indivíduos a autonomia sobre a sua própria sexualidade, discriminando quaisquer tipos de sexualidade que não sejam a hétero. Com as mudanças que ocorreram no mundo nos últimos tempos, especialmente nas esferas trabalhista e familiar, e com o auxílio de movimentos sociais LGBTQIAPK ao redor do mundo, foi possível retirar em parte a questão financeira de dentro da esfera familiar. Então a sociedade capitalista permitiu que houvessem outros espectros de sexualidade humana, baseados agora na autonomia financeira. É a ideia do capitalismo de que nós não estamos te discriminando. Se você está comprando, nós estamos vendendo. Para alguns, é louvável que nós tenhamos uma certa representatividade LGBTQIAPK dentro do meio televisivo. No entanto, é importante refletir o porquê de essas figuras estarem sempre estereotipadas, carregando aquela imagem de que o indivíduo gay será sempre aquele indivíduo que sabe fazer cabelo e pintar unhas, aquele indivíduo que se veste de forma vulgar e que faz fofoca com as amigas, por exemplo. É importante refletir também se as redes televisivas, como a Rede Globo, por exemplo, estão realmente preocupadas em oferecer um conteúdo que defenda a diversidade, ou só estão fazendo porque a audiência LGBTQIAPK gera lucro. Fala-se atualmente em Pink Money, que diz respeito à capacidade de compra da comunidade LGBTQIAPK ao redor do mundo, que supera a casa dos 3 trilhões de dólares por ano. E só no Brasil, pertencentes às classes A e à classe B, esse grupo supera a casa dos 150 bilhões de dólares por ano. Isso significa que dentro do sistema capitalista, a comunidade LGBTQ no geral somente é vista como número, ou na questão financeira, ou na questão de estatística. A dialética da história e da política mostra que tudo muda e nada é eterno.